Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Final feliz. Carro de passeio pega fogo na Via Expressa e condutora sai ilesa. Violência. Policial militar baleado em borracharia no Ipase. Tem quadro de saúde estável. Furto. Redes sociais ajudam a polícia a identificar e a apreender menor que roubou celulares no pré-carnaval da litorânea. Tecnologia. UFMA inaugura Open Lab de inteligência artificial. Atitude. Câmara aprova a emenda que assegura o passe livre estudantil. E ainda, no esporte, Tubarão treina para confronto com o América pelo Nordestão. Papão anuncia contratações e FMF anuncia mudanças na agenda do estadual. Paulo Pellegrini comenta a imprensa argentina, que se espanta com o poderio do futebol brasileiro de clubes. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre o projeto Caminhos do Trabalho, que oferece orientação jurídica de forma gratuita. A gente vai conversar com a orientadora da iniciativa aqui em São Luís, a professora doutora Carla Cecília Serrão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. São 7h16 agora, a gente começa o Jornal Rádio Universidade nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, hoje, Dia Mundial contra o Câncer, também Dia Internacional da Fraternidade Humana. Hoje também é dia do amigo do Facebook, que é a data de criação da rede social, que aconteceu lá em 2004. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais. Aqui na 106, 7h18. Agora vamos para os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia, aqui em Imparcial a gente começa, tá? E lembrando que a gente está lá no YouTube também, siga a nossa live, estamos no site www.universidadefm.ufma.br e também diretamente lá no YouTube Universidade FM 106. Trazendo aqui para o nosso... A gente começa, na verdade, com o Jornal Pequeno, tá? Começando com o Jornal Pequeno, a manchete de hoje é: Brandão faz balanço de 2024 e anuncia novos projetos na abertura do ano legislativo de 2025. Destaque também, ministro Roberto Barroso abre ano judiciário, destacando união entre poderes e avanços no STF. CNJ inicia inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Maranhão. Dólar dispara e bolsas pelo mundo caem com aumento de tarifas pelo governo Trump. Receita Federal alerta sobre golpe do CPF suspenso. Veja como evitar. Polícia prende acusada de tentar matar rival a golpes de faca dentro de loja no Maiobão. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos para o Imparcial. Nesta terça-feira, dia 4, tem como manchete: Câmara aprova LOA e convida Braide ao diálogo. Um duro recado da Câmara Municipal ao prefeito Eduardo Braide. Assim, os trabalhos da Câmara Municipal marcaram o início da sessão legislativa com discursos apontando para uma real separação de poderes com autonomia legislativa e chamada ao diálogo. Com 40% de renovação de vereadores, a Câmara Municipal de São Luís aprovou, em sessão extraordinária, iniciada na manhã de ontem, segunda-feira, e que avançou pela tarde, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, norma que estabelece as receitas e despesas públicas para o ano de 2025, cujo montante em reais é cerca de 5,5 bilhões. Marcos Vinícius, destaque também aqui em O Imparcial.
Sou amigo dos dois, diz Lula sobre novos presidentes do Legislativo Federal. Tem que dizer que é amigo, meu amigo. Tem que dizer, tem que pelo menos fingir, né? STF, poderes unidos pelos princípios constitucionais, disse Barroso. Saneamento, BRK completa 10 anos de operação no Maranhão. Também como destaque, aqui em um parcial, volta do Legislativo, o Brandão anuncia novos investimentos na Assembleia. A abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão, na manhã de ontem, segunda-feira, foi marcada pela apresentação por parte do Governo do Estado das ações realizadas pelo Executivo Estadual ao longo de 2024 e as próximas atividades a serem colocadas em prática este ano. A apresentação de dados foi feita pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, a CEPLAN, o Vinícius Ferro Castro. Momento este acompanhado pelo governador Carlos Brandão, do PSB, e também pela presidente da ALEMA, Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, também do PSB. Para finalizar, Flávio Araújo fala sobre fisioterapia esportiva. Primeira concentração do Bloco da Imprensa 2025 foi um grande sucesso, tá? Com certeza foi. Mandando um abraço aqui para Célio Sérgio também, o magnata Joel Jacinto, né? O homem do carnaval maranhense, o jornalista, né? E sábado tá sempre aqui, né? Meio-dia, no Samba Pé de Passagem com Anderson Rodrigues também, né? E grande elenco, né? A gente tem que mencionar nesse clássico que é o Samba Pé de Passagem, né? Há décadas aqui, animando a várias gerações o samba e, acima de tudo, o carnaval. 7h22 agora. Marcos Vinícius, agora sim finalizando em entrevista com a AGU, aliás, expoente do hip hop maranhense, Hugo, tá aqui, entrevista com Hugo, expoente do hip hop maranhense, eu li a AGU. É o dia a dia aqui com as manchetes, com as grandes instituições do Maranhão. Não, é Hugo, U-G-U, Hugo. Também não conhecia esse artista, né? Vale a pena, então, né? E Brandão não pretende pautar este ano as eleições, né? Será? 7h23. Esses são os destaques dos principais impressos. Marcos Vinícius, daqui a pouquinho, tem os destaques da internet. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. Alô para você que está acompanhando a gente no Jornal Rádio Universidade nos mais diversos modais, aqui no dial tradicional 106,9, também pelo nosso aplicativo oficial, nos compiladores de áudio, também no nosso site www.universidadefm.ufma.br e aqui no YouTube, a nossa live. Quem está por lá é Mari Silva Mourão, um abraço, bom dia, excelente semana para todos nós, Ronaldo Teixeira e a família, né? As filhas Sofia Maria Helena, a esposa Adriana, Rosenilde Caldas, abraço a todos vocês diariamente com a gente no Jornal Rádio Universidade. 7h23, a gente tem informações do trânsito agora, não é isso, Borges? Bom dia! Exatamente, Adalberto. Bom dia a você, Marcos. Bom dia aos ouvintes sintonizados na Universidade FM. Informações da Avenida Santos Dumont, informações referentes às mediações de um posto de combustível, também ali onde há um posto de saúde, no acesso à Avenida Casimiro Júnior, no Anil. Nessa altura da via, o fluxo é maior para o condutor que busca acessar a Avenida Casimiro Júnior. Às vezes, o trânsito ele chega a formar lentidão por conta da quantidade de veículos, somado a isso, há um conjunto semafórico nessa altura que acaba retendo o trânsito, deixando ele mais lento. Nesse mesmo trecho, mas no sentido contrário, Adalberto, o fluxo ele é mais leve. No geral, a gente lembra que nos principais corredores, trânsito dentro da normalidade para o horário, quando nesse horário normalmente é registrado fluxo maior para quem se desloca sentido centro. Temos informações referente à Ponte de São Francisco, em relação à Ponte de São Francisco, informações repassadas ainda há pouco pela programadora aqui da Universidade FM, a Cristina Lima, ela está passando lá pela região, informou que neste momento há uma lentidão na Ponte de São Francisco, isso no sentido centro, por conta aí de um carro em pane mecânica. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações.
Confirmando, Borges, as suas informações aqui na Ponte do São Francisco, através do Waze, a gente já confere que o trânsito por lá, que o sinal bastante vermelho, né? Ele vai pelas cores aqui no Waze, né? Quem nunca acessou pode acessar. Os pontos em vermelho são os que estão com trânsito bastante complicado. O amarelo está mais ou menos, está fluindo, né? E onde não tem sinal, nem de um nem de outro, o trânsito flui muito tranquilamente. Aqui a Ponte do São Francisco, tá? Tem outros pontos também, viu? Não é só lá na Ponte do São Francisco também, não. Lá na Avenida São Marçal, no João Paulo, o trecho está bastante complicado. Na Avenida dos Portugueses está normal, por incrível que pareça, tá? Pode vir por aqui, entrada da área Itaqui-Bacanga, na Franceses e também na Jerônimo de Albuquerque. O trânsito segue normal neste momento. Daqui a pouquinho mais informações do trânsito, 7h26 agora. Notícias da cidade. Continuando, aliás, começando o noticiário aqui, mais especificamente falando de um final feliz, né? Pode-se dizer, carro de passeio pega fogo na Via Expressa, Borges, e a condutora sai ilesa, né? Exatamente, Adalberto. O veículo atingido pelo fogo era um Fiat Mobi de cor vermelha, trafegava pela Via Expressa na manhã de ontem, próximo ao bairro do Jaracati, aqui em São Luís, quando a condutora foi alertada por outro motorista que havia chamas na parte de trás do veículo que ela conduzia. Então, essa condutora não chegou a ser atingida, comprometida por essa situação, porque ao perceber, ela parou no acostamento, saiu do carro e constatou a sinalização feita pelo outro condutor de que havia perigo, a questão do fogo. Passado esse momento, ela então recebeu auxílio de uma unidade da Polícia Militar, a Polícia Militar que foi a primeira a chegar ao local. Em seguida, chegou o Corpo de Bombeiros fez o controle do fogo e informou que as causas do incêndio ainda não foram identificadas. Após então contornarem a situação, uma equipe da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, coordenou ali a ocorrência do trânsito na região e finalmente, final feliz, como você disse, Adalberto, a tempo ela conseguiu perceber o aviso do outro motorista e parou o veículo, então desceu dele e o Corpo de Bombeiros fez o controle desse veículo em chamas. Adalberto. Que coisa, ainda bem que não aconteceu nada, né? Nenhuma perda, que eu digo, de vida, né? E só lembrando, Borges, na quarta-feira passada, a notícia aqui de ônibus de transporte coletivo que pegou fogo aqui em São Luís, e a gente falou, alertou na semana passada, neste dia, na quarta-feira, por conta dessa notícia, do perigo, né? Do perigo. Um ônibus do transporte público pegou fogo e agora um carro particular, tá? E olha que, digamos que a gente está em um período, né, que é de chuva, né, não é nem de tanto calor assim, mas com certeza uma pane elétrica ali, né, pode ter causado isso e, enfim, isso é uma coisa que me dá pavor, Marcos Vinícius, é fogo em carro, com certeza, né, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer. Enfim, pelo menos, né? Só danos materiais, felizmente. 7h28, Borges, mudando de assunto aqui, falar agora sobre violência, né? Policial militar que foi baleado em borracharia no Ipase, tem quadro de saúde estável. Como é que foi esse caso, Borges? Adalberto, o policial, ele foi identificado como Jefferson Castelo Branco, ele estava à paisana, trocava o pneu do carro, foi na tarde de ontem, dessa segunda-feira, ele estava em uma borracharia próxima ali ao shopping da ilha. Nesse momento, foi atingido com 2 disparos no peito. Testemunhas relataram que os disparos foram feitos por 2 indivíduos. Esses indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta. Após os disparos, eles fugiram logo em seguida. A Polícia Militar do Maranhão, então, informou que o agente estava de folga e até o momento não há informações sobre a identidade dos criminosos, nem sobre o motivo do ataque. A suspeita inicial é de que tenha sido tentativa de assalto ou mesmo de execução. A vítima, então, a gente lembra, ela foi socorrida, levada ao Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorro 1. Nessa unidade hospitalar, foi submetida a uma cirurgia, já está fora de perigo, quadro de saúde é estável. Agora, as investigações, elas continuam no sentido de levantar as circunstâncias do crime e também efetuar as prisões dos suspeitos. Adalberto.
É isso aí, a bandidagem não dá trégua. 7h30, agora dá um tempo aqui, Borges, dá tempo de falar sobre furto. Redes sociais, né, ajudaram a polícia a identificar e a apreender um menor que estava roubando celulares no pré-carnaval da litorânea. Olha, gente, hoje tem câmera para tudo quanto é lado, né? Enfim, até os celulares também, pelo amor de Deus. Adalberto, nas imagens divulgadas nas redes sociais, o menor de 16 anos, ele aparece tentando tomar o celular de uma vítima. Foi a partir, então, dessas imagens que circularam pelas redes sociais que a Polícia Militar chegou a esse adolescente. Com ele, então, foram apreendidos outros celulares já subtraídos durante os furtos que se deram durante aí a prévia de carnaval do domingo, na Avenida Litorânea, aqui em São Luís, último domingo agora. A Polícia Militar do Maranhão chegou até esse adolescente na manhã de ontem, na manhã dessa segunda-feira, e a partir dessas imagens, as equipes do Grupo de Apoio Tático do Comando de Policiamento Metropolitano iniciaram as buscas até localizá-lo, e durante a ação, o menor, então, chegou a ameaçar pessoas e também sinalizou que estava armado. E em relação aos outros 2 celulares, o adolescente ele confessou o furto, indicou o local onde havia escondido esses aparelhos. Eles estavam em um terreno baldio próximo à residência dele, e após, então, ser apreendido, esse menor, ele foi levado para a delegacia do adolescente infrator, e lá ele foi autuado. Adalberto. O pessoal também não perde tempo, viu? Não perde tempo. E essa grande aglomeração, tem sempre gente, né, que vai levar o celular, claro, para tirar fotos, para se divertir, aquela coisa toda, né? E as pessoas não podem vacilar, né? Enfim, quanto menos objetos, né? O celular, ele é a coisa que brilha nos olhos, né? As pessoas... Pois é, quem vai furtar, ele está de olho no celular, porque existe ali, né, embora a gente tenha mecanismos hoje em dia que tentam desencorajar as pessoas a fazer furto de celular para que tenha aí um lucro, né? A gente sabe que tem um comércio por trás, mas que ele é combatido, né, através de ações, inclusive do próprio governo do estado, né, no combate a esse tipo de ação, através de ações também que envolvem tecnologia, né, acima de tudo. Você se inscreve nesse programa, né, do governo do estado, para justamente quando o seu celular for roubado, ele ser identificado, enfim, impedido ali de que seja reutilizado para esse comércio. Mas a gente sabe que, para quem está fora da lei, também não tem limite, né? A galera empreende mesmo e sempre encontra alguma forma de burlar as coisas, mas continua furtando, né? Enfim, mas as pessoas também têm que ter essa consciência. Não vacilem também, né? Não só com o celular, mas também outros objetos, enfim, a própria carteira, documento, a pessoa acaba perdendo, é furtada, aliás, e acaba tendo uma grande dor de cabeça com documentos e coisas do tipo, né? E, enfim, cordões e outras coisas do tipo. Não pode vacilar. E que continuem, né? Claro, o serviço policial e também as câmeras. Uma forma também boa é de se localizar nessas aglomerações, nesses locais, em partes onde há câmera, né? Enfim, fica ali pelo menos uma forma de tentar inibir essas ações. 7h34, agora estamos no avançado. Borges retorna no segundo bloco para falar, entre outras coisas, sobre tecnologia. Universidade Federal do Maranhão inaugura Open Lab de inteligência artificial. Atitude, a Câmara aprovou a emenda que assegura o passe livre estudantil. Vamos saber como é que vai funcionar. No esporte, Tubarão treina para confronto com o América pelo Nordestão. Papão anuncia contratações. FMF também anuncia, só que mudanças, né, na agenda do estadual. Paulo Pellegrini, no comentário, fala sobre a imprensa argentina que se espantou com o poderio do futebol brasileiro de clubes. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o projeto Caminhos do Trabalho, que oferece orientação jurídica de forma gratuita. A gente vai conversar com a orientadora dessa iniciativa aqui em São Luís, a professora doutora Carla Cecília Serrão. Não saia daí, porque tem manchetes e também previsão do tempo. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você.
Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema, gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 38 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo de volta Borges. Borges, a informação agora é sobre tecnologia, na verdade, atitude. Câmara aprova a emenda que assegura o passe livre estudantil. Adalberto, a emenda ela foi aprovada durante a votação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual 2025, votação acontecida nesta segunda-feira na Câmara Municipal de São Luís, quando foi aprovada um orçamento de 5,4 bilhões para este ano. Já em relação ao passe livre, na proposta do vereador Marquinhos, do União, em relação ao passe livre, prevista aí a gratuidade de 2 viagens diárias para estudantes das redes pública e privada, isso sem restrição de renda, localização da residência ou instituição de ensino. Com a aprovação, o programa vai receber pouco mais de 20 milhões de reais, mediante aí a realocação de recursos de diversas pastas municipais. A iniciativa ela teve como base um plebiscito realizado durante o primeiro turno das eleições municipais. Essa votação ela indicou que 89,91% dos eleitores são a favor do passe livre, porcentagem aí que corresponde a 523.711 votos. Adalberto. É isso aí, tomara que isso dê certo e que se concretize. Estudantes, né, que não têm esse poder, né, de aquisitivo, né? Muita gente não tem, e é para a educação, né, gente? É para a educação. 7 horas e 39 minutos agora, rapidinho aqui, trazendo só as manchetes dos principais portais, atualizando pela manhã, o Jornal Pequeno tem como destaque: inspeção do CNJ avalia funcionamento do Judiciário Maranhense. O objetivo é avaliar funcionamento de unidades judiciais
e também cartórios extrajudiciais. A manchete do G1 é: boletim médico, PM baleado em São Luís passa por cirurgia, está em estado grave, mas sem risco iminente. Informações que a gente teve aqui no primeiro bloco. Para finalizar, o imparcial tem como manchete: a AGU emite parecer favorável à reeleição de Iracema Vale para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. O parecer da AGU é contrário à concessão de medida cautelar com a qual o Partido Solidariedade tenta, no Supremo Tribunal Federal, anular a reeleição da deputada. 7h40. Agora sim, falando sobre tecnologia, Marcos Vinícius. A Universidade Federal do Maranhão inaugurou o Open Lab de Inteligência Artificial. Borges. O espaço busca desenvolver soluções tecnológicas, também conectar estudantes, pesquisadores e empresas em um ambiente colaborativo para a criação de projetos inovadores. A iniciativa passa pelo fortalecimento da pesquisa e inovação na UFMA, possibilidades que se apresentam a partir da inauguração da Open Lab de Inteligência Artificial Bytes, acontecida nesta segunda-feira na Superintendência de Tecnologias na Educação Campus São Luís. Durante a solenidade, o reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, destacou os investimentos com atenção às tecnologias. Nós temos investido muito na tecnologia, porque esse realmente é um viés que nós temos nesse tempo. Podemos deixar de estar investindo principalmente em inteligência artificial, e que a universidade se prepara para o futuro. O presente, né, já é o presente, como a inteligência artificial já é o presente, e para o futuro também. Temos também o nosso programa de modernização da universidade, que é exatamente para que a gente possa cada vez mais investir na área de educação, na área educacional, na área de saúde dos nossos servidores e também, né, do ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação. O Open Lab representa a consolidação da UFMA como um centro estratégico de fomento de novas tecnologias. Após a inauguração oficial, houve a palestra Parceria Público-Privada, ministrada por Ricardo Medrônio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mediada por Hilton Lozeiro, da Universidade Federal do Maranhão. Participando de alguns projetos do núcleo, a engenheira de pesca e doutoranda em biotecnologia, Maria Priscila Samatos, aprovou a iniciativa. A maioria tem dificuldade em encontrar uma estrutura. A estrutura que a gente vai ter para fazer vários tipos de extração, algumas análises químicas analíticas, então a gente vai ter, porque aqui no Maranhão, às vezes tu pesquisa, tu busca as amostras, os dados, e tu precisa buscar uma parceria fora do Maranhão para que faça essas atividades. E tendo a estrutura que tem aqui, vai ser um benefício para o Estado do Maranhão e a Universidade Federal. O Open Lab de Inteligência Artificial Bytes, a UFMA, passa ainda pela promoção da transformação digital e impulsiona o desenvolvimento do Maranhão e da região Nordeste. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo e tábua de maré. 7h43 agora na previsão do tempo. São Luís amanheceu com o céu parcialmente nublado. A previsão é de chuva pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 95%. A temperatura é de 23 graus. A média é mínima 25 e máxima 30 graus, com informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré nesta terça-feira, dia 4. Pré-amar, a primeira acontecerá às 11h04 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 11h42 da noite, com 5,4 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h02 da madrugada, com 0,6 metro. A segunda será às 5h31 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora às manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo e você confere com a gente aqui no YouTube da 106, na live do Jornal Rádio Universidade, em Universidade FM 106 no YouTube. Aqui, Folha de São Paulo, a manchete é: Trump
suspende tarifas sobre México e Canadá por um mês. Em conversas com o americano, a presidente mexicana e premier canadense aceitam reforçar a segurança de fronteiras com os Estados Unidos. Republicano ameaça cobrar taxa de 25%. Tem também como destaque aqui em Folha de São Paulo, Lula promete ouvir Congresso antes do envio de projetos. O presidente Lula, do PT, disse que Hugo Mota, da Paraíba, e Davi Alcolumbre, do União do novos presidentes da Câmara e do Senado, são seus amigos e que a relação entre eles será positiva. Tem que ser, viu? Porque a coisa vai ficar difícil se não. Em o estado de São Paulo, a manchete é: comércio internacional. Canadá e México indicam reforço na fronteira e Trump adia tarifaço. Vizinhos se dispuseram a coibir o tráfico de drogas e também a imigração ilegal. Tem como destaque aqui, começou o ano, troca de farpas dá o tom na volta do Congresso e também do Judiciário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu emendas. Antes, no STF, Luiz Roberto Barroso havia afirmado que democracia precisa de agentes públicos não eleitos. 7h46 para finalizar os destaques aqui em O Globo manchete: trégua entre vizinhos. Trump recua e faz acordo para suspender tributos a Canadá e México. Passo atrás no anúncio de tarifaço que abalou o comércio global pode se estender hoje à China. Também como destaque, aqui em O Globo, num café virtual, ChatGPT e DeepSeek debatem o temor humano sobre a inteligência artificial. Olha a modernidade, né? 7h47 agora. Notícias. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Esporte. 7h47, agora começando aqui com algumas informações do esporte, falando aqui sobre o Tubarão, né, que se prepara para confronto com o América pelo Nordestão. O último treino do Sampaio, antes da partida, pela segunda rodada da fase de grupos, aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, no Centro de Treinamento José Carlos Macieira. O técnico Felipe Surian trabalhou fundamentos e fez correções pontuais. Na ocasião, foi definida a formação do elenco, que deve repetir a que foi ao campo pelo Maranhense no Superclássico contra o Motoclube, no último sábado. A alteração deve ser com o goleiro Alan, que volta a campo, enquanto Juan fica no banco de reservas. O duelo entre Sampaio e América do Rio Grande do Norte está marcado para as 7h, hoje, terça-feira, no Castelão. Vamos conferir. Tem Papão também, que anunciou contratações de olho na Copa do Nordeste. O Motoclube está em fase de preparação para a segunda rodada da fase de grupos, quando vai enfrentar o Ferroviário. Na tarde de ontem, segunda-feira, anunciou 4 reforços para seguir na temporada. 3 nomes já foram apresentados oficialmente no Centro de Treinamento Pereira dos Santos: o volante Richard, o meia Adrian, o atacante Luiz Lipek. E está à espera também do atacante Vitinho, né? Hoje, terça-feira, dia 4. A partida diante do Ferroviário acontece amanhã, quarta-feira, dia 5, a partir de 9h30 no Castelão. E para finalizar, a Federação Maranhense anuncia mudanças na agenda do estadual. A divulgação aconteceu ontem, segunda-feira, com medidas em 4 partidas do primeiro turno. O Castelão vai receber, né, Sampaio e MAC domingo. A data ainda será definida, né? Vai ser em um domingo, né? O Samará passa a receber também o Motoclube Imperatriz a partir de 4h, sábado, dia 8. A partida entre Tuntum e IAP, que estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 12, no estádio Rafael Seabra, mudou novamente de data e ainda vai ser definida. Assim, o IAP pode enfrentar o Maranhão Atlético Clube a partir de 7h, no dia 12, no Castelão, em duelo atrasado da 5ª rodada. A 7ª rodada do Campeonato Maranhense vai ter apenas 3 jogos neste final de semana.
A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h50, ainda tem esporte, tem Paulo Pellegrini. Imprensa argentina se espanta com o poderio do futebol brasileiro de clubes. Por que, Paulo? Quem navega em canais de futebol no YouTube frequentemente encontra vídeos de programas esportivos argentinos abordando o futebol brasileiro. De fato, o Brasil se tornou disparado hoje a maior, a mais competitiva e a mais rica das ligas de futebol da América do Sul. Do ponto de vista dos analistas argentinos, o futebol brasileiro passou a ser o destino natural das revelações do continente, principalmente as deles, argentinos, e ainda consegue trazer craques de nível internacional. Em discussões acaloradas, eles destacam o poderio econômico dos clubes brasileiros e principalmente os resultados das últimas Libertadores. Como os números mostram, não há como negar a hegemonia verde-amarela. Temos os 6 últimos campeões sul-americanos e fizemos 4 das últimas 5 finais. Mas há um ponto de discordância entre eles. A maioria vê na hegemonia brasileira o resultado de investimento no futebol e da organização das competições, porque na Argentina o dinheiro anda curto e a AFA cria fórmulas mirabolantes de campeonatos que contribuem para um nivelamento técnico por baixo. Mas há jornalistas mais apaixonados que acham que estamos passando apenas por uma chuva, que times argentinos como Boca e River conseguiriam bater de frente com os brasileiros se tivessem um pouco mais de sorte, e que o fato de a Argentina ser a atual campeã do mundo e não o Brasil mostra que a diferença não é tão grande assim. A gente sabe que esse sucesso do futebol brasileiro não é também fruto dessa organização toda. Sabe o quanto a CBF é complexa e o quanto boa parte dos nossos clubes possuem dívidas quase impagáveis, apesar de gastarem até o que não tem. Mas não deixa de ser divertido ver esses vídeos e perceber um certo desespero dos nossos vizinhos, que no fundo é até uma admiração, um reconhecimento. Na Argentina, inclusive, costuma-se dizer que, enquanto os brasileiros amam odiar os argentinos odeiam amar o Brasil. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A Universidade FM. O projeto Caminhos do Trabalho oferece orientação jurídica de forma gratuita. Para falar sobre esse mecanismo, a gente conversa agora com a orientadora dessa iniciativa aqui em São Luís, que é a professora doutora Carla Cecília Serrão. Professora Carla, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Você me ouve bem? Muito bem e claramente. Ok. Muito obrigado pela sua presença. Professora, essa iniciativa ela tem um fundamento, né? Um fundamento e, digamos assim, uma gênese, né? Como acontece a gênese e também os fundamentos para a iniciativa, essa iniciativa Caminhos do Trabalho. Certo. Então, esse é um projeto de caráter nacional, coordenado pela Fundacentro, que é uma fundação que se preocupa com a medicina do trabalho e segurança do trabalho, está ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e que tem uma amplitude hoje muito significativa. Ele está em mais de 15 universidades federais no Brasil, e o fundamento básico desse projeto é combater a subnotificação de acidentes de trabalho. Nós temos acesso a dados que apontam que no período até 2015, mais ou menos, mais de 4.900.000 pessoas sofreram acidente de trabalho e não tiveram registro dessas situações. E isso compreende não só aquilo que acontece no local de trabalho, mas também no trajeto de casa para o trabalho. E, nesse sentido, o projeto busca identificar situações como essas, porque essa identificação contribui não só para a garantia do acesso a direitos que essas trabalhadoras e trabalhadores têm, mas também, além da superação da subnotificação, a possibilidade de pensar políticas públicas específicas para o combate e para o atendimento das demandas desse público que
é vitimado pelos acidentes de trabalho. Professora, nos últimos anos, né, a gente acompanhou um enfraquecimento de iniciativas semelhantes a essa, né, e também diminuição de direitos, principalmente direitos trabalhistas, né? Como a senhora observa hoje, né, e que como esses assuntos estão sendo tocados, né, e também como isso tem atingido essas pessoas, e de uma maneira geral, pessoas também que, de alguma maneira, né, não têm uma ligação direta, porque a gente vê que hoje, embora muita gente não esteja nesse mercado formal, né, muita gente está no mercado informal, mas elas também são vítimas, né, e, enfim, como a senhora observa que esteja, né, como está para a senhora esse quadro atual? Certo. Então, já há algumas décadas, nós temos percebido um esforço muito grande, que é muito próprio das relações de trabalho no mundo capitalista, de flexibilizar os direitos trabalhistas, né? E, ao mesmo tempo, a própria responsabilidade do Estado na defesa dos direitos e na dianteira, né, da proteção da classe trabalhadora, ela foi diminuindo, o Estado ocupando menos espaço. Então, nós temos no quadro atual um discurso muito forte para a ideia do empreendedorismo, né? E muitas empresas, as big techs e outras que absorvem força de trabalho por meio da pejotização, então as pessoas ficam responsáveis pela sua vida no mundo do trabalho, sem garantias como a previdência, como a possibilidade de uma aposentadoria, e isso tudo é endossado pelo próprio Estado. Isso gera um quadro muito grave. Recentemente, nós tivemos acesso em um evento promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho, 16ª Região aqui do Maranhão, uma discussão exatamente sobre essa questão dos direitos trabalhistas, e foi apresentada uma pesquisa realizada por uma professora do Departamento de Economia em parceria com outros, que mostra o caso de trabalhadores que fazem delivery, por exemplo, né? Essas pessoas estão completamente descobertas, elas não têm qualquer tipo de proteção em caso de acidentes, em caso de adoecimento, e isso não é percebido pela sociedade como um problema. Quando essas pessoas adoecem, quando elas são acidentadas, elas precisam ter acesso à saúde, né, em geral, à saúde pública. Então, essa falta de cobertura, essa falta de proteção, a falta de direitos trabalhistas, ela, obviamente, provoca um aumento das demandas por atendimentos à saúde, quando se trata, por exemplo, daqueles que usam as motos para se locomover e que sofrem acidentes e que não têm, no período que estão adoecidos, não têm garantias, não tem o seguro saúde, por exemplo, né, quando eles sofrem esse tipo de acidentes. Então, essas relações de trabalho hoje, e eu estou falando de um grupo que tem crescido bastante, mas nós temos muitas outras pessoas trabalhando na informalidade. E é um quadro muito próprio desse mundo capitalista neoliberal que desconhece a humanidade da classe trabalhadora. É como se as pessoas fossem realmente descartáveis, elas não importam para o mundo do trabalho, importam apenas enquanto são úteis, né? Não sendo úteis, elas são descartáveis. Além disso, o foco principal é no lucro, né? Na acumulação. E para acumular, para ter lucro, é preciso extrair muito mais e cada vez mais das trabalhadoras e trabalhadores. Esse é um dos aspectos, né, que a gente pode abordar, porque são muitas questões que envolvem essa discussão. Professora, lembrando também, né, que recentemente vemos e observamos o DPVAT, né, o seguro DPVAT ser anulado, digamos assim, né, perder as pessoas que estão, que trabalham, né, inclusive com moto, principalmente, né, elas não vão contar mais com isso, né? Eu acho que, enfim, isso é uma informação que vai, né, ao encontro de
está sendo tratado aqui agora, né? Perda de direitos, né? Sim? Me permita só um adendo. Claro. É que essas pessoas, elas têm o tempo completamente controlado para receber o produto, fazer a entrega, voltar para o lugar onde elas recebem e tal. Isso impõe a elas um ritmo de trabalho que põe a vida delas em risco permanentemente. Então, é uma situação muito séria que precisa ser considerada. Com certeza, com certeza. Até porque isso aconteceu um acidente, como a senhora está falando, a pessoa ficar inutilizada, digamos assim, enfim, ela não ter mais condições de trabalhar, ela que vai sofrer, ela não vai ter nenhum retorno, claro, ali, com seguro ou coisas desse tipo, né? Mas, professora, indo especificamente para o cerne da nossa questão aqui, que é justamente esse mecanismo, né, o Caminhos do Trabalho, como as pessoas podem ter acesso, e de acordo com a informação que a gente tem aqui, são serviços, né, orientação jurídica, assistência na emissão do CAT, relatório e atendimento médico e também elaboração de dossiês. Enfim, como ter acesso a isso? Então, nós temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, aqui no Maranhão, em São Luís, e nós temos uma equipe composta inicialmente por 2 professoras, né, eu e a professora Selma Pires, que é do Departamento de Economia, e temos 5 bolsistas da área de serviço social, enfermagem e direito. Além disso, nós temos a participação de uma médica que faz o atendimento online, a consulta online, acompanhada pela pessoa da área de enfermagem, para constatar o nexo entre o dano que a pessoa sofreu e a atividade de trabalho. E nesse processo, via de regra, os primeiros casos que nós já atendemos, essas pessoas chegam para nós já com um conjunto de informações, exames, laudos, pareceres médicos que confirmam a situação dela. O que nós fazemos nesse processo de atendimento é uma triagem inicial, temos atendimento jurídico, como eu falei, e ele orienta, no processo de atendimento jurídico, essa pessoa é orientada sobre os direitos que ela tem, e ao final do atendimento, constatado o nexo, né, entre a situação de adoecimento e a experiência de trabalho, a atividade de trabalho, é emitida, então, a comunicação de acidente de trabalho, para que essa pessoa se dirija ao INSS e requeira aqueles direitos que são identificados no processo de atendimento. Então, via de regra é isso. Nós temos um número de celular que serve, eu vou ver se eu lembro aqui, eu não vou, talvez tenha nesse folder. É o código 98-99173-2024, repetindo, 99173-2024. E tem o endereço do Ministério Público, né, do Trabalho, aqui a Avenida Atlântica, sem número, no Calhau, aqui em São Luís, e no Instagram, @Caminhos do Trabalho, UFMA. Professora, qualquer pessoa pode acessar? Qualquer pessoa pode acessar. Nós estaremos lá para... Qualquer informação que for necessária, podem ser usados esses canais, o Instagram, o WhatsApp, e a ida também ao Ministério Público. A gente prefere que as pessoas façam contato antes pelo Instagram ou pelo WhatsApp, para que não dê uma viagem, né, que não seja produtiva. Mas as informações, elas são passadas a partir de cada caso que a gente recebe, e se proceder a continuidade do atendimento, a gente dará continuidade. Não tem nenhum custo, é um atendimento gratuito, e ele está diretamente relacionado à garantia de direitos, né? É um projeto na UFMA, é um projeto de extensão que envolve alunos, alunas e professores, professoras, e cujo objetivo é esse, fazer com que a população tenha acesso a direitos que são negados quando elas são vítimas de adoecimento ocupacional. E que tenham saúde, né, professora? Exato, exato. Maravilha, a gente espera que esse trabalho ele continue, seja aí uma coisa permanente, né, porque muita gente precisa disso, e esse acesso
facilitado, ele ajuda bastante a nossa sociedade. Muito obrigado a você pela entrevista, né? E também a todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, não só aqui na UFMA, como também no Ministério Público, enfim, todos esses acessos também, pessoas que têm que trabalham diretamente com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Adalberto, pelo canal. A Rádio Universidade tem uma capilaridade muito grande, então é uma possibilidade da gente dar visibilidade e fazer com que mais pessoas alcancem essa proposta. Muito obrigada. Maravilha. Conte com a gente também, professora Carla Cecília Serrão, que é que capitaneia, né, essa iniciativa de orientação jurídica, o projeto Caminhos do Trabalho aqui em São Luís. Ela é orientadora dessa iniciativa aqui em São Luís, professora doutora Carla Cecília Serrão. Muito obrigado e bom dia, professora. Bom dia, querido. Obrigada. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quem vem agora é Marcos Vinícius, sessão das 8, muita música boa para você a partir de agora. Olha, amanhã tem Mayra Nogueira. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Rádio Universidade, um grande DJ aqui da nossa Rádio Universidade. Precisa, é só chamar. É só chamar. E se não chamar, ele está aqui, quarta-feira, toda quarta-feira às 4 da tarde, com a Universidade do Reggae. É isso aí, Marcos Vinícius. Mayra Nogueira de volta amanhã, a gente esperando ela ansiosamente, e você também, claro. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá!